Aqui a gente vai mostrar nosso projeto embarcados. A gente escolheu fazer um teclado, mais especificamente esse teclado, que nem foi falado no vídeo anterior, que é um teclado split. A gente queria isso porque a gente tinha duas ESPs pra desenvolver e a gente achou que ia ficar interessante, né? Então, basicamente, a gente chegou em duas metades de teclados, cada uma com 4 botões. Eu vou pôr aqui um vídeo mais perto pra ficar melhor. Então, aqui a gente tem a ESP e a gente tem um conjunto de 4 botões. Então, a gente tem dois conjuntos desses. Aqui eu só tô com um, mas a gente tem dois desses, então todos são 8 botões que você pode clicar, né? E pra ficar mais interessante, a gente também permite que você configure esses 4 botões através do Access Point da própria ESP. É onde você vai ter. Você pode configurar qualquer um dos 4 botões de uma e qualquer um da outra, né? Vai ser explicado mais pra frente como é que foi feito tudo, mas eu vou partir aqui pra uma demonstração como é que tá funcionando. Então a gente começa aqui conectando o Wi-Fi da ESP. O meu já tá conectado, né? Pra facilitar. Mas aqui vem no Keyboard Master. Esse aqui é o teclado Master. Então a gente conecta, vai pedir uma senha de 1 a 8 e a gente volta aqui no nosso browser, que a gente consegue acessar aqui o IP dela, né? Então a gente vem aqui, eu vou atualizar pra mostrar que tá funcionando. Então a própria ESP tá servindo como servidor, como a gente pode ver, tá conectado no Wi-Fi da própria ESP, não no Wi-Fi externo. Então a gente tá vindo dela mesmo, né? Aqui os botões já tem uma configuração default, qual caractere é cada um, mas a gente pode escolher aqui, eu vou escolher uma configuração só pra vocês verem, entenderem como é que tá funcionando. Qualquer um aqui, J8, aí, A minúsculo. A gente salva. Então, basicamente, essa parte aqui é só pra você configurar os botões, os 4 de cada uma, viu o Access Point, né? E agora vamos aqui pra parte do Bluetooth. Eu vou conectar um dispositivo diferente pra vocês verem que a gente tá usando esse cabo aqui de alimentação, né, no próprio computador, não é um cabo que tá mandando dados. Então, a gente vem aqui no nosso Bluetooth, tá ligado? Já tá conectado aqui. Então, você conecta no USB Keyboard. E a gente consegue vir aqui no nosso bloco de notas e digitar as teclas ali que a gente configurou, né? Vou fazer aqui com outro dispositivo, vou filmar com o dispositivo pra ficar mais claro. Aqui a gente tá com a nossa ESP. Aqui o dispositivo tá recebendo e aqui o dispositivo tá configurando, né? Ali ela só tá com cabo de alimentação na própria ESP, né? Então aqui a gente clica no primeiro botão, lá tá como J, sai o J ali. O segundo o Q, sai o Q. Ali tem o 8, sai o 8, aqui clicando. E por fim, o nosso A minúsculo, né? Ah, mas eu quero mudar. Então aqui vem aqui, sei lá, põe um N, salva. Aí a gente vem aqui no primeiro, já tá o Nzão lá. Ah, não quero pro segundo botão. A gente clica aqui no K, salva, né? Tem que salvar. E tá funcionando aqui já. Então a gente chegou nesse resultado, basicamente foi isso. E agora vamos com uma demonstração mais legal. Segue o vídeo aí de uma gameplay com o nosso teclado pra mostrar que ficou interessante até pra jogar. Então, segue o vídeo aí. Mano, isso vai entrar muito no vídeo. Agora tá falando tudo. Pô, o cara é bom, mano. É bom. A música é legal. É bom, pô. Essa daí tinha no Guitar Hero original, era difícil pra caramba, mano. Bom, e agora vamos aqui pra uma parte mais técnica, ver como é que foi implementado tudo isso e como é que ficou, né? Bom, aqui a gente tem nosso diagrama, que é basicamente a ESP e o conjunto de botões. Essa parte a gente já explicou, né? A gente colocou 4 botões porque o número de botões que a gente fosse acrescentando não ia mudar a complexidade, então a gente ficou com 4 botões que era suficiente pra gente validar a nossa ideia. E aqui nossa ESP com o controlador, né? Aqui são as comunicações externas que eu vou explicar aqui pra frente. Então basicamente temos nossos botões conectados aqui na nossa ESP, e a gente cria uma tarefa que quando você clica no botão, ele vai meio que o pino vai pra uma... O pino foi clicado, vai pra uma fila. E quando a ESP recebe alguém nessa fila, ela vai meio que tratar. Vai pegar, vai chamar um send keyboard e vai mandar para o nosso computador via Bluetooth, né? E para facilitar, para funcionar em qualquer tipo de dispositivo, a gente utiliza o protocolo HID, que é um protocolo que basicamente você não precisa de um driver nos computadores. Você basicamente só conecta o teclado e ele vai funcionar. Então meio que a gente recebe o caractere, o pino foi clicado, vem no nosso keymap qual é a tecla que está configurada naquele pino e manda via Bluetooth usando o HID para o nosso computador. A gente recebe aqui ele o caractere em ASCII mesmo, faz um tratamento quando a gente manda para o send keyboard de qual é o código dele nesse protocolo e manda pro via Bluetooth aqui já conectado, né? E aqui na parte de cima nós temos a parte do Access Point que eu mostrei anteriormente, onde você consegue configurar o código, o HTML está dentro da própria ESP, então ela funciona como um servidor. Isso vai ser explicado mais pra frente, mais a fundo, mas é meio que essa visão geral, né? E aqui no código nós temos essa parte do Bluetooth, do botão handler, do SPHD e do include hello aqui, que eles servem para a primeira parte, que é a parte dos botões, que é a parte do computador, e a segunda parte aqui, que é a parte do Access Point, que vão ser explicadas mais pra frente pelos meus colegas. Bom dia, boa tarde, qualquer hora que você estiver assistindo aí, professor ou monitor que esteja corrigindo nosso trabalho. Eu sou o Lucas Gobi, esse aqui é o Renan Vieira, e agora a gente vai falar especificamente do trecho do uso do módulo Wi-Fi do Access Point, que a gente tem na nossa ESP32, que é importante pra gente conseguir fazer o mapeamento das teclas do teclado. Então o Renan vai apresentar agora pra vocês como a gente faz a questão do index.html, onde ele fica, como ele funciona, e posteriormente eu vou explicar como o Access Point em si funciona. Então, Renan, todo seu. Bem, a gente criou a interface então para fazer a manipulação, como vocês bem sabem, a gente tem um projeto que é basicamente um teclado com 4 botões, e esse teclado é replicado para ser split. Então aqui você consegue configurar o keymap, que a gente usa para configurar o valor dessas teclas, através de uma interface web. Então aqui a gente consegue selecionar 127 opções ASCII para configurar cada uma das teclas dos botões. A gente salva esse mapeamento aqui, ele é enviado para a ESP para fazer o flash. Aqui no código a gente vai ter essa página, que é uma página HTML muito simples, aqui a gente tem os 4 botões. Na função de salvar o mapeamento a gente vai fazer uma requisição, HTTP, um post, desse send keymap. Aqui a gente tem as opções, as 127 opções que eu comentei. Aqui é para popular o select, para você selecionar. E aqui é a construção do nosso JSON para fazer esse envio do valor de cada um dos botões e configurar o layout do seu teclado. A gente disponibiliza essa rota aqui, que é enviada na própria ESP, e essa página também através do Access Point. Vamos explicar agora um pouco mais do Access Point. Deixa eu abrir o código. O nosso Access Point ele é dividido em dois arquivos principais, a gente tem o Web Module e o Web Server, mas vamos começar primeiro pelo Web Module, que é onde a gente sobe o Web Server. Então, beleza. Quando a gente tem um teclado com poucas teclas, obviamente a gente precisa disponibilizar para o usuário a possibilidade de mudar essas teclas. A grande questão é que a gente tem esse arquivo HTML, ele está hospedado e rodando na ESP, e o usuário pode manipular as teclas dele, mas como a nossa estrutura das teclas ela é feita a partir do código em C, o arquivo index.html ele não consegue fazer essa manipulação de uma estrutura de dado em C diretamente por ele. Então a gente precisou criar um método que fizesse essa interface entre a nossa interface web
e o nosso código em C. E para isso a gente usou o JSON e o web server. Essa é a grande importância deles. Então, beleza. Quando o usuário vai lá na interface web, ele coloca as teclas e ele envia o JSON, a gente vai receber ela aonde? No nosso web server, no nosso Wi-Fi. Primeiramente, a gente sobe ele está subindo na rota 80, e a gente cria duas rotas padrões. A primeira dessas rotas é a root, é a rota raiz, e é nela onde a gente vai estar fazendo o registro da nossa interface web. Então a gente tem aqui o Redis Keymap URI, que é a nossa rota de onde vai ter o mapa do Keymap. Beleza. E aqui é o nosso código que define a configuração do Wi-Fi. Esse código vai definir como um access point, então obviamente não vai ter acesso à internet. É um Wi-Fi que serve só pra gente poder hospedar o nosso HTML e poder receber respostas do usuário. A gente colocou aqui um nome qualquer, uma senha qualquer, e a gente está usando a autenticação WPA2 aqui, apesar de que é um pouco opcional, porque querendo ou não tem nenhum dado muito sensível que a gente está expondo para o usuário. Perfeito. E o que tem nesse outro módulo aqui no web server? Então, no momento que a gente estava fazendo o desenvolvimento, a gente fez ele gradualmente, a gente não sabia exatamente como a gente iria fazer tanto a questão de abrir um access point para o usuário entrar nele, como a gente faria o envio desses dados. Então, por isso que os arquivos ficaram separados, mas eles poderiam ser facilmente juntados, pois eles têm basicamente a mesma função. Então, beleza. Aqui a gente pode usar um exemplo, por exemplo, de como a gente mapeia o Keymap. Então, a gente tem literalmente um vetor de keys, e esse vetor de keys é definido no cabeçalho, nesse cabeçalho aqui. Então, a gente define todos os valores para eles, que são os caracteres ASCII do nosso teclado. Posteriormente a isso, a gente tem que fazer um tratamento do JSON que a gente recebe. Então, beleza, Keymap post handler. A gente tem que conseguir fazer o handle da requisição de post do Keymap. A gente basicamente vai parsear ele pegando 4 dados. A gente faz algumas checagens padrões para ver se ele não é vazio, se ele não tem válido de alguma forma. Depois que a gente garante a integridade dele, a gente consegue iterar pelos 4 campos que ele vai ter, e é um campo para cada tecla bem simples. Então, a gente percorre esse loop preenchendo o valor da tecla. E aqui a gente usa o key para a gente fazer a conversão daquele valor que a gente manda um inteiro, mas esse inteiro representa uma tecla. Então, a gente faz esse typecast aqui com aqui. Depois a gente deleta o JSON e envia uma resposta falando ok, perfeito. E aqui é onde a gente está criando justamente o endpoint de onde ele vai receber o Keymap. Então, no outro arquivo a gente criou o endpoint raiz, onde a gente vai estar hospedando o nosso HTML, e aqui a gente vai criar o endpoint do Keymap, que ele recebe justamente aqui o HTTP underline post e faz o tratamento da tecla. Então, é assim que funciona o nosso módulo web. Olá, apresentar um pouco de como está funcionando o tratamento como a gente recebe os eventos do botão e como a gente fez para lidar com como a gente vai enviar as teclas para o dispositivo, né? Então, essa parte de gerenciamento dos botões é feito no button handler. Se a gente olhar o ponto dele, eles põem somente uma função, que é esse button handler startup, que ele recebe 3 parâmetros, né? Acho que a gente pode ir para onde está sendo usado, que é aqui, que a gente vê o nome dos parâmetros, né? É o keypins, o número que é um vetor, com quais pins está interessado em monitorar, um inteiro, que é o tamanho desse vetor, e uma função de callback, que determina o que vai acontecer quando um evento for detectado naquele botão, né? Ela recebe 2 parâmetros, que é quer dizer, ela tem 2 parâmetros, né? Que é em qual pin ocorreu o evento, e um int aqui, que poderia ser um booleano, tanto para deixar, que é só para dizer se foi um key press ou um key release. Ali a definição dela eu vou entrar depois, mas a gente pode vir na main, onde ela está sendo usada, que é mais interessante, né? Se a gente olhar, ela está sendo usada bem no final da função main em si, né? Ela recebe aqui o vetor, o tamanho desse vetor e uma função de callback, que é o key press que eu estava comentando. Aí, aqui a gente decide o que vai fazer com cada tecla, né? Por exemplo, quando o level aqui é 1, significa que é um key release, então a gente vai mandar um key release. Aí essa é uma função definida pela gente também, que ele só escreve 0 no HD, e aí a gente sabe que mais nada está sendo enviado aqui, né? E quando ele passa aqui, significa que é um key press. A gente tenta descobrir qual que é o índice do pino. Por exemplo, se foi enviado o 25 aqui, a gente vai descobrir em qual posição está o 25 no vetor de teclas, e a gente sabe qual tecla está sendo utilizada. A partir disso, a gente consegue descobrir qual que é o efeito lateral daquela tecla que está sendo pressionada a partir do Keymap, que é definido no web server, né? Que é a parte que gerencia o que faz cada tecla, enquanto o botão handler gerencia a detecção das teclas sendo pressionadas, né? E depois disso, a gente só faz manda um evento de tecla sendo pressionada, né? E aí tá definido no Bluetooth aqui, que é um misto do que o HID já fazia, né? Bem, a interface dela é bem simples, você cabe quem está utilizando decidir o que quer fazer. E a implementação dela é bem padrãozona também. A gente fez um sistema de fila, onde a gente vai registrando as teclas que foram pressionadas, e a gente garante que tem menos problemas de concorrência, né? Você apertou, sua tecla vai entrar na fila e eventualmente ela vai ser processada. Para isso a gente fez usou a fila do RTOS, né? Que ela tem alguns métodos assim para poder não ficar consumindo tanto CPU enquanto a gente faz o pooling do estado de cada tecla. Aí a gente define ela usando a função provedor de RTOS, e depois disso a gente configura nela, cadê? O que acontece quando o pino, esse aqui é a função definida deles, né? O que acontece quando esse pino aqui acontece algo, ele vai mandar ele mesmo como parâmetro para a função GPO ISS handler, né? Que aí é função definida pela gente também, né? Ele simplesmente coloca o que foi recebido no argumento na fila. E aí, depois disso, é responsabilidade nossa saber o que vai fazer, né? Uma vez que tá na fila, que é aquele bloco aqui, né? Que ele tenta colocar. E ele tem um tratamento aqui de prioridade, pra ele acordar quem tá olhando pra fila. Então, essa é a fila. Uma vez setada, a gente tem uma task que olha pra essa fila, que é como se fosse um bolo de cherry console, né? Só que sem broken nada. E aí, esse botão task é essencialmente o console dessa fila. Tem alguns logs e tal. E aqui é onde tá o molho, né? A gente fica travado nesse if até acontecer algum evento. Uma vez que acontece, a gente dá um delay pra passar o debounce. Aquele estágio intermediário em que o botão fica alternando entre pressionado e não pressionado, até ele decidir qual estado ele tá. Depois disso, a gente consegue saber qual que é o pino, que a gente manda como parâmetro aqui por referência, e vai ser salvo ali qual que é, onde foi detectado, né? Quando acontecer o evento, claro. A gente pega o nível da GPIO nesse momento, agora que a gente sabe que já passou, a gente pode simplesmente verificar o que tem lá. E aí a gente sabe se ele foi um 0 ou 1, e manda a função de callback que a gente recebeu por parâmetro, né? Que a gente setou aqui no início da função, do startup. E aí a gente chama ela com o level e o pino em que ocorreu, aquilo que a gente está interessado. E é isso, enquanto parte de lidar com as teclas fazem, né? Quanto a enviar os inputs pro teclado, a gente se aproveitou muito dos exemplos que já tinham na ESP de HID. Já tinha configurado, acho que não era aqui, só confirmar. Não, tá na parte do Bluetooth, que tá meio Frankenstein, porque é um misto do que tinha no HID e já tinha na parte do Bluetooth também. Já tinha definido qual que era o Xcode de algumas teclas, alguns botões de mídia e tal. E com isso, a gente tem o nosso módulo de botão handler, né? Vou falar agora da questão de como funciona o teclado C-Split. Então, o nosso projeto não era só fazer um teclado, mas a gente estava se inspirando no teclado Biba 42, se não me engano, e ele é um teclado split, ele é um teclado dividido ao meio. Algumas das formas que isso acontece na vida real são, um teclado split ele pode se comunicar via cabo mesmo, por exemplo, um protocolo WART, vamos dizer assim, você conecta os dois metades por um cabo e eles trocam as informações das teclas um pelo outro. Então, dessa forma, a gente teria um teclado que é considerado o teclado master e outro que é o teclado slave, e aí o teclado master é responsável por juntar as teclas que estão sendo tecladas, fazer, por exemplo, uma fila de envio de caracteres e enviar para o computador.
Outros exemplos que podem acontecer é o teclado ele não tem um cabo entre si, então ele tem que se comunicar de alguma forma wireless. Às vezes isso pode acontecer sendo utilizado o protocolo Wi-Fi, tem um protocolo na ESP, uma biblioteca chamada ESP-NOW, onde ele consegue usar a antena do Wi-Fi para fazer comunicação entre duas ESPs, essa poderia ser uma maneira. Porém, o nosso sistema da ESP ficaria muito pesado. Então, para a gente conseguir bater os requisitos do projeto, a gente fez um módulo Bluetooth, que serve para conectar com o computador, a gente fez um módulo Wi-Fi, que serve para hospedar o nosso HTML do Keymap e o usuário poder manipular. Então, dessa forma, a gente já está utilizando dois protocolos bem pesados. Então, se a gente tivesse que fazer mais uma terceira maneira de fazer essa comunicação, ficaria, sobrecarregaria a ESP, a gente até chegou a fazer alguns testes e a ESP estourava a memória RAM dela, então não seria possível fazer essa manipulação do teclado master slave, que seria uma das maneiras de fazer. Então, a maneira que a gente escolheu foi justamente usar como se fossem dois teclados. Então, os dois teclados são inseridos no computador via Bluetooth e o computador consegue fazer essa questão de decidir qual tecla foi teclado primeiro via o protocolo de Bluetooth desse.